Boa noite para quem chega pela primeira vez. Boa noite para o pessoal que já está participando das atividades. Bom, toda primeira quinta-feira do mês a gente faz uma palestra que é onde a gente tira dúvidas, a gente conversa um pouco mais sobre as doenças, né? Nós entramos um pouco mais nessa seara, a troca de informações. E o tema hoje é sobre o tratamento da depressão. Nas demais quintas-feiras, a gente faz propriamente. Nós fazemos o trabalho de grupo de apoio todas as quintas-feiras, aqui nesse mesmo local, nessa sala. Tem um tema que me incomoda muito, que escrevi, é um artigo do Diário da Manhã, tem uns 8 anos, isso aí gerou muita polêmica. E que é um tema que eu bato demais nessa tecla. Por que dizer que depressão não tem cura? Eu acho tão interessante, eu vejo profissionais de saúde baterem no peito com convicção. Olha, não tem cura, não tem jeito. Eu fico questionando, será que esse profissional não estuda? Em todos os livros, os compêndios que eu vejo de medicina, sérios, de psiquiatria, eu não vejo nenhum falar, a não ser os mais antigos, colocando a depressão como uma patologia crônica. Bom, se eu estou aqui como analista, como coordenador de grupo, um psicólogo, esses anos todos aí que a gente tem experiência clínica, se eu estou dentro de uma área que é mobilizada pela ciência, eu não estou lidando com dogma, eu estou lidando com ciência, eu tenho que estar dentro das novidades que vão aparecendo todos os dias. Todo dia tem novidade na área de saúde. Todos os dias existe novidade na área de saúde. Mas, sabe, tem gente que está parada em 1920, 1930, 1940. E me assusta demais. Eu vejo tanto que certos profissionais de saúde são fanáticos em afirmar coisas que acabam desmerecendo a própria profissão de quem fala esse tipo de absurdo. Porque se eu afirmar categoricamente como profissional de saúde que eu não tenho como ajudar o paciente que está me procurando, o que eu estou fazendo como profissional? Estou enganando o paciente? Está errado. E me assusta mais quando eu vejo pacientes e familiares brigarem com Deus e com o mundo para afirmar que não tem solução. Eu sou um caso perdido. E feliz da vida, sabe? Aquela coisa assim, né? Andando no Vasco com a mãozinha no peito, né? Feliz da vida. Peraí, alô? Senhoras e senhores, o que eu estou questionando com vocês chama-se conveniência, comodismo, deixar, acomodar e não melhorar. Está ruim, mas está bom. Está na hora de nós. Eu gostaria que cada paciente que está frequentando aqui, cada familiar, exigisse da nossa equipe, das outras equipes, resultado. Nós não podemos lidar com a área de saúde no processo no qual a pessoa está vivendo mal, dormindo mal, comendo mal, se relacionando mal e está tudo legal. Está errado. Eu uso uma expressão, eu vou no dentista, vou com dor de dente, eu vou sair de lá com dor de dente. Todo tratamento tem que
dá resultados, senhoras e senhores. E eu começo falando sobre depressão, já colocando essas cartas na mesa, pela certeza que eu tenho da melhora que o paciente pode conquistar. Aqui nessa casa de trabalho é novo, né, nós estamos completando aí praticamente um mês de atividade. Não deu tempo ainda da gente mostrar resultados, mas eu tenho certeza que com o passar de algumas semanas as pessoas vão começar a falar melhor. Né? É possível a gente encontrar melhor assim. Até porque com a evolução das técnicas, dentro da psiquiatria, tem muito remédio novo, bom. A própria psicologia, ela vem evoluindo, tem novas técnicas que podem ser feitas, podem ser trabalhadas. A parte da educação física, atividade física, hoje, os próprios profissionais que lidam com atividade física hoje estão muito conscientes do que eles podem fazer com relação ao tratamento na área de saúde para pessoas que têm ansiedade, que têm depressão. E fora o trabalho que a gente faz aqui, dentro de grupo de apoio, de trocar experiências, de trocar observações. Então, eu quero, quando a gente questiona o que dizer que depressão não tem cura, quando a gente fala isso, para acabar de uma vez por todas, com esse mito que vem rolando aí, que traz a depressão como uma sina maldita, inclusive dentro da própria área de saúde. Eu chamo isso de amadorismo. O profissional que fala isso está sendo amador. Porque ele não está embasando o que ele está falando em produção científica, em estudo clínico, ou na própria observação dos casos clínicos que ele acompanha. Logicamente, aqui a gente teria que estar falando de uma diversidade de magnitude, de vários tipos de casos. Tem pacientes mais leves, tem pacientes mais crônicos, que já vêm de um tratamento longo. Nós temos vários graus e vários tipos de personalidade também. Agora, isso não viabiliza a evolução técnica que vem acontecendo no mundo. Eu não posso pegar estudos que foram feitos na década de 60 e jurar que aquilo é conclusivo. Por quê? Aí eu deixo de estar fazendo ciência. Sendo que a ciência, hoje, ela vem mostrando um processo evolutivo diário. Ainda mais dentro da área de saúde, que é uma área que tem novidade todos os dias. Todo profissional de saúde, ele tem que ser guerreiro, ele tem que lutar, ele não pode desistir. Quem desiste é um péssimo profissional. Eu digo muitos médicos que estão lidando com câncer, com doenças pesadas, sabe? Você vê que o paciente está ali entre a vida e a morte, ele está em cima, ele está tentando fazer o que ele pode. Eu digo muito profissional que tem essa cara. Mas, infelizmente, na área de saúde mental, eu não vejo isso. Eu vejo muita gente se acomodando. Eu estou sofrendo, tem 8 anos, não tem jeito. Por que não? Eu estou trabalhando, tem 5 anos. Semana retrasada no Instituto, recebi uma senhora que estava trabalhando, tinha 22 anos. Então é complicado isso aí. Porque nós temos possibilidades sim. Sempre existe um jeito. Então eu bato muito nessa tecla da esperança, da fé. E mais do que isso, eu quero que vocês comigo aqui, no trabalho de grupo,
através das vivências. Vocês vão percebendo isso dos colegas, das pessoas que estão em volta. Eu não estou falando de uma forma ilusória. Eu quero provar. Eu quero provar o processo de transformação. Bom, é tão interessante a evolução de ciência. Eu vou pegar o câncer, que é uma doença gravíssima que está na sociedade há não sei quantos anos. Hoje, você vê que a gente fica muito assustado com o diagnóstico de câncer, essa coisa mais pesada, mas tem menos de 10% dos pacientes que hoje morrem de câncer. A maior parte dos casos de câncer são tratáveis. Qual é o problema do câncer? Você hoje tem um diagnóstico de câncer precoce, porque eu acho que é maravilhoso, você consegue. O problema todo é que tem patologias, tem doenças, que a pessoa descobre quando a coisa já lastrou, já está muito evoluída. Então essa é a dificuldade que hoje existe na ciência da médica. Hoje, falando de diagnóstico, o diagnóstico de depressão é um diagnóstico muito simples. Em 5 minutos, um profissional treinado ele consegue traçar um diagnóstico de depressão. Profissional treinado, qualificado, em 5 minutos ele traça um diagnóstico de depressão. Porque a sintomatologia da depressão é muito clara. O que é os sintomas da depressão? Aqui. Primeiro, angústia, agonia. Usualmente as pessoas falam com uma mão na garganta, aquela pressão no peito que não tem o que. As pessoas que não têm depressão conhecem isso quando elas perdem alguém muito querido. Luto, a dor do luto, a dor do sofrimento. Quando você tem o pé no rabo da namorada ou do namorado que você fica sem chão. Que você não cabe dentro de você. Não tem nada que te ajuda, nada que resolve. É a primeira complicação. Sintoma muito claro. As pessoas chamam isso de nó na garganta. Aperto no peito. A pessoa fica com a respiração curta. O ar não desce. Outro sintoma clássico, que é 90% dos pacientes têm problema com insônia. Não consegue dormir. O travesseiro, uma vez eu vi um paciente no outro grupo que a gente tinha falando, eu brigo todas as noites com o meu travesseiro. Eu travesseiro comigo. Estou cansado, vou deitar, eu encosto a cabeça no travesseiro, acabou. O sono vai embora. E eu falo sempre isso para quem está chegando aqui. Primeiro sintoma que nós temos que corrigir dentro do tratamento da área de saúde. Exatamente isso, o sono. A depressão agrava a proporção que o paciente não dorme. O pior sintoma para a depressão é o paciente não dormir. Tem muito paciente que, inclusive, ele fica sonolento o dia inteiro, com sono o dia inteiro, às vezes até dorme de dia, mas ele não descansa. O sono não é reparador, ele está dormindo no horário errado. O sono da manhã não substitui o sono da noite. Tem vários estudos sobre metabolismo, sobre fisiologia do sono, comprovando isso. Tem várias pesquisas nesse cenário. À noite nós conseguimos produzir hormônios, não vou entrar tanto nesse detalhe, até porque não é assim a área, mas tem vários hormônios que são produzidos à noite que são fundamentais. E o que acaba
acaba acontecendo? O paciente que não dorme à noite, de dia ele fica sonado. Ele perde os reflexos, a memória vai embora. São outros sintomas da depressão. Outra questão da depressão, que é um outro sintoma muito comum, tristeza. Resmunga demais. Nada tá bom. Nada tá bom. O cara torce para o Goiás ganhou e reclama. Tá? Ele recebe o telefonema que a gata que o cara está paquerando tem 6 meses que ele está lá em cima dela, falando, vamos sair. Ela liga falando, olha, esse final de semana eu quero sair com você. Ele senta no sofá e chora. Ganha promoção no emprego, ele fala, eu mereço. Tá? Tudo está ruim. Inclusive, isso é uma coisa complicadíssima, porque isso atrapalha o casamento, atrapalha a profissão. Há uns anos atrás eu tenho um senhor que era fazendeiro, que ele, nesse processo de desespero, detalhe, a fazenda foi do avô dele, depois passou para ele era fazendeiro, só nessa fazenda ele tinha 45 anos cuidando dessa fazenda. Quando eu conheci o homem, eu fiquei arrepiado inteiro quando ele fez isso. O que ele fez com depressão? Vendeu a fazenda. Uma fazenda que tinha uma história de família belíssima. Eu cheguei para a filha dele, como é que vocês fizeram isso? Como é que você deixou? Ele estava reclamando de coisa, eu falei, como é que vocês deixaram? Então quem está com depressão não pode tomar decisão na vida, pelo menos no primeiro momento. Nós, numa crise de depressão, não decidam nada. Espera. A gente tem que decidir as coisas na vida da gente quando a gente está bem, quando a gente está legal. Já vi gente simplesmente largar emprego, eu não posso emprego, fechar a empresa. Não deu conta, não vou, depois arrepende. Aí se a pessoa já estava deprimida, depois que faz esse tipo de coisa, aí fica 2 vezes mais deprimida. Eu já vi gente largar namorado, largar esposa, romper noivado porque estava com depressão. Uma vez eu tive uma paciente que ela fez isso. Ela noiva, ia casar, faltava 2 meses para casar, foi lá e rompeu o noivado. E para desgraça da vida, vamos colocar assim, né? O cara aceitou. Aí ela quase morreu de chorar. Não dá nada, coisa nenhuma. E aí? Instabilidade emocional, tristeza, alteração de humor muito, principalmente às vezes com raiva. A tristeza muitas vezes puxa raiva, indignação. Um componente que eu falo que é o coração da depressão. O paciente se fecha nele mesmo, esquece de olhar para o lado, esquece de perceber quem está em volta. E esse sentimento exagerado vira egoísmo. E é a coisa que a gente mais tem que combater dentro do processo de depressão. A energia psíquica ela introverte, a pessoa só percebe ela mesma. A namorada está lá beijando o pé dela, ajoelhando, ajudando paixão, comprando flor, levando doce, levando no cinema. Ela não consegue perceber que esse rapaz está lá no nome dela, dando atenção do Eterno para ela. A introversão da energia psíquica faz esse processo. Isso é natural da depressão. É
por isso que as pessoas se trancam no quarto, ficam em cima da cama, chega a visita, não quer ver visita. O melhor amigo vai em casa, ele manda falar que não está. A pessoa se fecha. E é isso que nós temos que combater. Por isso que existe o trabalho de grupo, de apoio. Não só aqui no Rio, mas em quase todos os lugares do Brasil e do mundo. Para viabilizar o rompimento desse ciclo, que faz parte do processo da doença. E que a maior parte das pessoas atribui isso à personalidade da pessoa. É onde existe a maior atrocidade na área de saúde. Porque a doença faz isso com a pessoa. A gente não tem que aceitar isso como característica de ninguém. O ser humano é um ser social, nós precisamos uns dos outros. A solidariedade, a compaixão, cuidar do mundo é a base do ensinamento de todas as religiões sérias do planeta. Estava vendo um documentário no final de semana, está lá em Roma, um personagem religioso que eu acho fantástico. O que ele vai ensinando para as pessoas? Compaixão. Passou lá no Luiz. Digo de Betânia. Nós que somos cristãos, está lá. A figura de Jesus Cristo ensinou isso para a gente. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Bom, outro sintoma da depressão. Pessoas param de comer normalmente. Ou a ansiedade faz comer demais. Variações de peso, uma faixa de 10%. A maior parte dos pacientes com depressão eu vejo assim, a pessoa ela vai se perdendo, na verdade, um autocuidado. Ela para de se cuidar. Vaidade, ela dá uma desaparecida. Alguns, em casos mais graves, a pessoa pode tomar banho. Em vários casos, a pessoa para literalmente de se cuidar. Problemas gástricos não são raros, a gente observa em paciente com depressão, úlcera, gastrite, má digestão. Mas o pior sintoma psicológico que a gente vê na depressão chama-se pessimismo. A pior coisa que um indivíduo pode fazer com a própria vida é cair no pessimismo. E nos dias de hoje isso não é difícil, porque a gente já tem uma sociedade em crise, nós temos valores sociais aí totalmente atravessados. Inclusive, eu achei interessante que todo pessimista ele jura que ele é realista. Vocês também estavam ouvindo no rádio, eu estava vendo um professor de filosofia falando exatamente isso. Eu fiquei rindo. Falei, achei mais um que concorda comigo. Todo pessimista que eu conheci, eu vejo isso. Eu sou realista. Eu volto lá para o profissional de saúde que bate no peito com convicção, que jura que não tem o que fazer. Se você não sabe o que fazer, muda de profissão. Vaza. Não fique enganando os outros, não. Vamos trabalhar, vamos dar sangue, vamos vestir a camisa, vamos fazer o que a gente pode. Se você não sabe o que fazer, encaminha. Olha, nesse caso eu não tenho o que fazer, deixa eu passar a bola para frente. Eu acho um absurdo, né? A gente vê um paciente que não melhora, fica parado há 15 anos tratando, 5 anos tratando, 6 anos tratando, e está do mesmo jeitinho, não sai do lugar, reclama do mesmo jeito. No momento algum que a gente teve um grupo de ações contra a medicação, contra a atividade
atividade de outros profissionais. Não é isso. Repito, os medicamentos são muito importantes, terapia é muito importante, atividade física é importantíssima, trabalho de grupo que complementa essas outras atividades. O que nós estamos vindo aqui a público para falar é queremos resultado. É só o profissional de saúde que é responsável? Não. Cada um de vocês é sinônimo da sua própria vida. Eu estou aqui como facilitador, eu estou orientando as pessoas, né? Estou trazendo os conhecimentos que a gente tem sobre o processo. 50% eu sou responsável sobre o tratamento. Os outros 50% cabe ao paciente e cabe à família. Eu já vi demais isso na vida, sabe? Vai no médico, a gente manda para o psiquiatra, o médico passa o remédio, fala que horas que tem que tomar, pergunta se o paciente toma. Eu estou aqui, a gente já está com mês de atividade, eu estou pedindo para o pessoal fazer atividade física. Quem começou a atividade física, levanta a mão. Quem está fazendo atividade física, levanta a mão. Isso faz parte dos tratamentos. Isso é super importante. Se você quiser melhorar. Bom, falar dos tratamentos de depressão. O primeiro grande caso de depressão que eu comecei a atender foi quando eu era adolescente. Pedir desculpas a vocês, vou contar um pouquinho da minha história de vida. Eu tinha na adolescência inteira, era terrível. Tá? Hoje eu agradeço a Deus. Eu arrumava uma paquerinha naquele bailinho que a gente vive nos anos 80, né, final dos anos 80, arrumava uma paquerinha no bailinho. Hoje eu vou me dar bem, vou beijar na boca, vou dar um cheirinho. Né? Na hora que eu encontrava a menina que a gente tinha esse bailinho, né, na minha época tinha os bailinhos, né? A menina vinha e postava a cabeça do meu e começava a chorar. Era batata. Desde que eu me conheço por gente, eu tinha para-raio. Era para-raio. Vocês desculpem eu estar falando assim. Eu lembro uma vez uma viagem que eu fiz, eu estava descendo para a praia de ônibus. Era 4 horas e pouco de viagem. Quem sentou do meu lado? Eu comecei a admirar. Um senhor de 60 anos com uma depressão aguda. Eu estava indo para passar férias, descansar, e eu fui a viagem inteira de um homem plano da vida. No primeiro momento eu falava, cara, o que é isso? O que acontece isso com a vida das pessoas? Logicamente que quando eu era adolescente, né, quando eu era um jovem adulto, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então a capacidade de ajuda que eu tinha para oferecer para as pessoas era muito limitada. Não tinha o arcabouço técnico, não tinha essa vivência de, né, na atividade de grupo. Hoje são 15 anos que nós estamos trabalhando, praticamente sem parar. Tá? Mas uma coisa já é evidente. Depressão é uma coisa que você só não percebe que ela existe na sociedade se você não quiser. Onde nós olhamos tem gente com depressão, tem gente sofrendo. As 3 maiores causas de depressão, quais são? Está perto. A primeira grande causa da depressão é quando nós perdemos o sentido da nossa vida. Quando nós rompemos com o processo que Jung chamava de individuação. Inclusive, quem quiser fazer pergunta, só fazer um parênteses aqui, faz por escrito, tem uns papeizinhos sobrando aí, tem um lápis. Eu prefiro que seja até por escrito. Até porque nós estamos juntando esse material, e depois na nossa página eletrônica, eu vou colocar as respostas.
pessoal levanta a mão aí, o pessoal vai até vocês e vocês fazem uma pergunta por escrito, ok? Tá? Bom, o que é esse rompimento com a individuação? É um rompimento com a sua realização pessoal. O que isso quer dizer? Tá? Eu vou contar um exemplo que eu acompanhei. Tinha um rapaz que jogava futebol. Ele foi criado para ser jogador de futebol. Não vou citar nomes aqui porque é uma questão ética. Tá? Isso aconteceu na década de 90 com esse rapaz. Quando ele estava começando a carreira dele profissional, numa bola dividida, o cara fraturou o joelho dele de um jeito meio ingrato, que ele não tinha mais condição de jogar bola. Tá? Futebol para ele acabou. Uma fratura malvada, lesionou de um jeito o joelho dele, não tem preconceito. Ele passou a vida inteira dele se preparando para ser um jogador de futebol. Tá? Todos nós temos um dom, temos uma vocação, temos alguma coisa que nos traz muito prazer na vida. Toda vez que o ser humano perde o sentido de vida, tá? Ele adoece. E a depressão é uma das doenças que mais fala acerca da sua realização pessoal. Uma vez eu vi uma moça que era uma exímia violonista, tocava um violão maravilhoso. Ela passou no concurso para virar burocrata, trabalhando na repartição pública. E abandonou a música. No final de 2 anos estava com uma depressão gritante. E dentro da perda de sentido de vida, da falta da genuína religiosidade, está a superficialidade, está a alienação, porque a pessoa não leva a sério a própria vida. Por exemplo, chega com 16, 17 anos, faz o curso porque a minha vizinha falou para fazer curso de odontologia, eu vou fazer odontologia. Aí eu pergunto, você gosta? As pessoas não sabem mais o que elas gostam. Vai acontecer. A primeira causa de depressão é a perda de sentido de vida. Porque as pessoas não levam a sério o próprio coração. Eu vejo muito caso assim, quando o pai escolhe para o filho a profissão. Na área burocrática, bancário, eu não tenho depressão por causa disso, porque não é um trabalho vocacionado. Muita gente que passa no concurso vive isso. Porque ele não está fazendo um trabalho que ele ama, que ele gosta. Que ele vai dormir cansado, vai dormir feliz do que ele está fazendo. Para não falar que tem muita gente que acorda segunda-feira brigando com o mundo, porque ele odeia ter que ir para o trabalho. Ele não suporta aquilo. Atendi uma época atrás um juiz que era isso aí. O cara entrou numa depressão terrível, que ele odiava ter que ir para o fórum. Eu não esqueço dele gritando no consultório e falando, eu vendi minha alma com o capeta. Olha como isso é grave. Eu estou falando das causas da depressão, depois eu falo como é que a gente resolve certas coisas, ok? A segunda maior causa de depressão são as crises afetivas. O fim de relacionamento, seja por morte,
tá? Fim de namoro, fim de casamento, ou mesmo aquele casal que está junto, mas é briga o dia inteiro. Relações instáveis, sujeito a depressão. A segunda maior causa de depressão está nas crises afetivas. Tanto é que você vê a passionalidade que existe em relacionamento dentro do próprio judiciário. Não é à toa que a área de família ela atua em segredo de justiça. Que briga, pancadaria e choro. Tá? Então, crise afetiva, uma boa parte dos pacientes que eu recebo no consultório vem porque não está legal o relacionamento. Isso gera muita depressão. Porque nós temos expectativa, todo mundo quer se dar bem afetivamente. Só que ao mesmo tempo, eu volto para falar do problema social grave que nós temos. As pessoas não levam a sério a própria afetividade. Né? Virou moda de 1995 para cá, as pessoas se relacionarem, tá, sem um grande motivo. A moça faz 28 anos de idade, dá um desespero, primeiro que passa na porta da casa. Ah, ele é bonzinho, mas você não tem motivo para casar? Não tem contato, não tem carinho, não conhece a pessoa. O Papa Francisco, agora no começo do ano, soltou, na São Paulo de dezembro, né, que para a igreja 50% dos casamentos não tem validade. Se a própria igreja, que fala muito de família, está reconhecendo esse rombo, imagina a gente que está na área de saúde. Nós temos uma crise aí. As pessoas têm que levar mais a sério a afetividade, levar mais a sério o que é esse compromisso. Eu vejo muita gente casando por dinheiro, namorando por dinheiro, relacionamentos utilitários, onde o gostar ele entra em 15º plano. Uma vez eu fiquei assustadíssimo ao ver uma avó dando conselho para a neta. A avó falando para a neta, uma mocinha de seus 14 e 15 anos, que em casa por amor é idiota, você tem que casar com gente rica. Coitada dessa moça sobre essa mulher. Infelizmente, isso é cena comum na nossa religião. Aí, vem as desilusões, vem o desgaste da vida a dois, a frustração de você estar trabalhando a sua vida com o coração gelado. Como é que você vai ter prazer de beijar alguém, deitar com alguém, transar com alguém se você não ama essa pessoa? A vida vai para o inferno. As crises afetivas, infelizmente, são a segunda maior causa de depressão. E a terceira grande causa de depressão que acaba acontecendo são as doenças. As pessoas que recebem diagnósticos, tá? Eu tive uma mulher que acompanhei ela no fim da vida dela toda, de uma grande paciente, aprendi demais, né, que Deus a tem em algum lugar, e com certeza tem. Ela me procurou, eu atendi essa mulher um ano. Foi um ano de terapia. Ela chegou e falou: Jorge, eu vou morrer. Eu estou com linfoma. Mas antes de morrer, eu quero preparar minha família para o meu partido. Eu quero que você me ajude a ter equilíbrio
vai precisar do meu suporte, meus filhos vão precisar do meu suporte. E eu não posso ficar deprimida. Eu estou ficando deprimida. Durante 43 anos de idade. Então, invariavelmente, as pessoas que recebem diagnósticos mais pesados, elas entram em depressão. Elas caem num processo complicado, principalmente doenças crônicas. A pessoa que de repente descobre que ela vai ter que perder o rim, ela vai ter que fazer hemodiálise. Ou mesmo um diagnóstico, por exemplo, de uma doença mais grave. Tipo, questão bipolar. Não é todo mundo que recebe legal diagnóstico. As deficiências. De repente o cara sofre um acidente de moto, fica paraplégico, fica cego. E aí? Invariavelmente isso acontece. São as 3 maiores causas da depressão. Eu vejo, não é o caso de tem muita gente também que entra em depressão por causa da futilidade. Por quê? Ela quer ter dinheiro à vontade para comprar todas as inutilidades que ela vê na televisão e não tem dinheiro. E a arrogância, a frustração, a melancolia. Tem muita gente aí que vira personagem de revista, ela perde a identidade dela. Ela não é ela. Esse descaso com a própria identidade, com o gosto pessoal, ele gera também depressão. É um 4 ponto que eu boto demais. Cada um tem uma história, cada um tem um motivo. Aqui a gente não está julgando ninguém, pelo contrário, nós trazemos aquilo que a gente vem coletando ao longo desses vários anos aí trabalhando. E uma das propostas que nós temos aí, começando a falar de tratamento, primeiro é a parte medicamentosa. Dá para tratar a depressão sem remédio? Vou falar que, olha, é muito raro você conseguir tratar a depressão sem medicação. Os distúrbios de sono são muito complicados. Raríssimas vezes eu vi uma pessoa com força de vontade conseguir sair desse ciclo vicioso. E uma coisa que eu falo muito clara, tenho 21 anos de experiência profissional. Esse caminho sem remédio, ele é muito árduo, ele é muito pesado, não vale a pena. Por quê? Segundo remédio, fazendo tratamento, o paciente sai de uma crise em 15, 20 dias, um mês. Sem remédio, ele fica 6 meses para começar a dar o primeiro passo. Então, não vale a pena. Senhoras e senhores, já inventaram anestesia. Não é um cadente mais para limpar dinheiro. Não tem que arrancar anestesia. Faz uma coisa direito. A gente não tem que estimular o sofrimento. Eu acho, na minha experiência clínica, medicação fundamental. Existem os tratamentos alopáticos convencionais, a medicação psiquiátrica, que vai do tarja preta até os remédios mais leves. Eu vejo bons resultados com a fitoterapia. A acupuntura ajuda muito, principalmente com relação à ansiedade, a corrigir distúrbios de sono. Homeopatia, eu vi excelentes resultados com o tratamento de depressão com homeopatia. Ou seja, existem 4 grandes leques de tipos de medicação para poder usar. Os chás, para dormir, tem muito chá
chá interessante para dormir. Chá agitado de alface, camomila, erva doce, próprio suco de maracujá ajuda. Isso não é só para quem está com depressão, não. Na vida agitada que a gente está, todo mundo hoje em dia tem que tomar cuidado com o sono. Porque a vida é muito ansiosa. As pessoas não relaxam mais para dormir. E isso é muito complicado. Então, parte medicamentosa é fundamental. Terapia. Por que a terapia, a psicologia clínica, é importantíssima para o tratamento da depressão? E, senhoras e senhores, todos os relatos de indicação terapêutica falam de medicação e terapia. 1 bilhão os dois. Se quiser fazer com que a depressão tenha cura. Todos os grandes, a indicação terapêutica básica é essa. A terapia vai fazer você se conhecer, entender de onde é que vêm os mecanismos que fazem com que você caia no pessimismo, no egoísmo. Por que você se fecha? Quais são os seus traumas? As suas dores. Aprenda a perdoar, a melhorar como ser humano. A terapia tem para ajudar a gente nisso. No caminho de evolução. Corrigir os defeitos. Melhorar o relacionamento social e interpessoal. Melhorar a qualidade de vida. Para isso que funciona a terapia. Entender, compreender. Onde é que começou a depressão? Tem gente que não percebe, mas começa com escolhas erradas, com descuido, com um processo de não colocar limite, não saber falar não na hora certa e do jeito certo. A terapia ajuda a pessoa a controlar os nervos, a irritação. E a terapia é funcional, inclusive para compreender o que é a violência. Infelizmente, a maior parte das pessoas que procuram tratamento não entende o que é uma violência. As pessoas tratam a depressão como crendice. Isso é falta de Deus, isso é falta de fé. Eu cansei de ver pessoas falando besteira. Depressão é uma doença caracterizada, ela não escolhe raça, credo. Dá em artista, dá em pobre, dá em jogador de futebol. Padre, aquele Rogério Boixá, essa semana soltou um depoimento que eu compartilhei com vocês lá no Facebook. Um jornalista excepcional. Eu achei de uma sensibilidade, de uma sacada fantástica. Ele deu a cara para bater, falou: eu sou gente. Eu li aquilo ali, meu coração não ardeu na boca. Eu falei: cara, que maravilha, olha só. Mandei uma carta para ele, falei: quiser ajuda também. Coragem, dá a cara para bater. Falei: gente, eu tive um relato super humano, super sensível. Eu achei maravilhoso. Escrevi para ele, falei: parabéns pela coragem. Tá? E um homem super competente. Lá no Instituto, aqui, a gente recebe gente de todas as classes sociais. E ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Pelo amor de Deus, se o padre tem falta de fé, o homem passa o dia inteiro rezando, ajudando os outros, falta de fé. Existe muito preconceito com relação às doenças, existe muita vaidade. Eu não posso ter. Por que você não pode ter? Por que você é melhor que os outros?
Um dia você vai ter o seu. Tá? Não tem como escapar. Não adianta. Mas tem muita gente que não estimulariza. Sabe? Isso chama-se orgulho, vaidade. E quanto mais vaidosa a pessoa, maior a pouco. Cansei de ver isso na minha vida. Cansei de ver isso na minha vida. Dá em doutor, dá em cara que tem pós-doc, dá no aluno que está começando, dá em velho, dá em criança. Uma vez uma freira que mexia no hospital, ela me chamou, uma aluna minha de psicologia, e falou, olha, a gente está lá no hospital, tem um bebezinho que eu acho que ele está com depressão. Muito quietinho, muito, sabe? Aí era uma criança que tinha sido abandonada, ia para o lar-abrigo. Aí a gente até chegou a uma conclusão, vamos trabalhar com estimulação, massagem. Uma das enfermeiras tirava a blusa para ficar com dor, chegou e põe o bebê. O bebê sentia contato físico, pele. Fazia massagem no pezinho do bebê, o bebê reagiu. Arrumou. Esse bebê recém-nascido pode ter. Infelizmente é uma doença que nós estamos aqui para combater. Tem cura, tem solução. Mas ela infelizmente, está em todos os países do mundo. Hoje no planeta Terra são 350 milhões de pessoas com depressão. E nós temos que tratar. Terceiro ponto de tratamento que é muito importante. Quanto mais eu vivo, mais me convenço disso. Pior sintoma para a depressão é o sedentarismo. Você quer melhorar da depressão, não pode ficar parado. Tem que ter uma atividade física. Para começar a caminhada. 40 minutos todos os dias, no mínimo. Ah, não gosto de caminhar, faz natação. Não gosto de natação, faz hidroginástica. Larga de ser chato. Água parada apodrece. Então tem que ter uma atividade física que você gosta. Vai morrar saco de areia, faz alguma coisa na sua vida. Pode andar de bike, tem milhares de esporte, existem milhares no planeta Terra. Tem milhares de atividades físicas. Uma coisa você vai gostar de fazer. A atividade física ela baixa a ansiedade, ela regula o sono, libera vários hormônios importantes, inclusive, endorfina, não vou falar nessa linguagem aqui, ok? Mas ela gera vários hormônios importantíssimos, inclusive, para tirar a pessoa da depressão. Na minha experiência clínica, é muito diferente quando eu recebo um paciente que é atleta, ele tem uma atividade física regular e entra numa depressão, uma pessoa com vida sedentária. A pessoa com vida sedentária, ela vai gastar 3 vezes o tempo para o paciente que faz uma atividade física regular para melhorar. É uma atividade física importantíssima. E o SUS só não fala disso não. Tem vários estudos mostrando isso. Para diabetes, para circulação, para as mulheres ficarem mais bonitas, manter a forma física. Seja pela questão da estética, pela questão da saúde, nós temos que fazer atividade física. O quarto ponto de tratamento é o que nós fazemos aqui, que é o grupo de apoio, que ele visa o quê? Trocar experiência, trocar informação, uns ajudarem os outros, está todo mundo aqui no mesmo barco. Ajuda a socializar. Está muito lindo isso que vocês estão fazendo hoje,
página, compartilhar, né, através do WhatsApp, vocês trocarem, um dá força para o outro, mandar um textinho de ajuda. Gente, isso é lindo que vocês estão fazendo. Porque se a gente não puder servir quem está precisando, a gente serve para quê? A nossa sociedade está podre. Nós temos violência aqui fora por causa do egoísmo. Nós temos que acabar com o egoísmo da nossa sociedade. A nossa política está um lixo por causa do egoísmo. O cara ganha um cargo eletivo para ajudar os outros, para ajudar a comunidade, e ele vai lá para enriquecer. Tem muita dó de gente assim. Eles vão conhecer o inferno. Bom, e quem tiver pergunta, levanta a mão e pessoal, faz por escrito, gente, isso até. Depois eu vou começar a comentar, vou colocar essas coisas no Face, vou mandar para vocês. Tá? Porque vai virando o nosso ponto de estudo, nosso ponto de reflexão, para ajudar outras pessoas que estão em outros lugares. Peraí, manda por escrito, tudo por escrito, vai, tá? Levanta a mãozinha aí, levanta aí, tá? Eu quero frisar bem a questão, senhoras e senhores. Desconfiem de tratamentos muito longos, não se acomodem. Eu quero que cada um de vocês, aqui no trabalho de grupo, me cobrem. Quero que vocês também façam parte de vocês. Tá? Ok? E outra questão que eu vou falar para vocês, que é até um outro texto que eu vou compartilhar aí, que o texto. Eu acho que hoje a depressão é um problema de espiritualidade. Não no sentido dogmático, se você é católico, espírita, protestante, budista. Tá? Não é isso. É falta de essência. É falta de uma busca genuína de crescimento. As pessoas hoje estão vivendo muito em função da superficialidade. Eu vejo muita gente se matando para ter um Rolex, para comprar um Porsche, como se aquilo fosse dar para a pessoa um genuíno sentido de vida. Não vai. Não é a casca que vai fazer você ser gente. Então, eu acho que a gente está precisando resgatar mais do que nunca a essência. O religare. Essa coisa de buscar um grande sentido de vida. O que me faz bem e o que faz com que eu possa virar instrumento para ajudar os outros. Porque não adianta nada também você ser uma pessoa irônica, que passa o dia inteiro só olhando para você, trancado no seu quarto. Se você tem um dom genuíno, tá? Mais cedo ou mais tarde, se você quiser chegar na sua individuação, na sua realização, esse seu dom vai ficar a serviço da humanidade. Ah, eu gosto de tocar violão. Adianta você ficar trancado dentro de casa? Vai animar a festa do seu vizinho. Isso cabe para a arte, para a política, para o nosso trabalho. As profissões não vêm para trazer benefício para os outros.
Finalizando minha primeira fala, até para a gente ir para as perguntas, eu bato muito na tecla. Depressão tem cura. Cabe a cada um de nós correr atrás para fazer isso acontecer. Vou começar a fazer a primeira rodada de perguntas. Ok? Eu vou responder de duas em duas. Quem tiver mais perguntas, levanta a mão aí. O pessoal vai aí, levanta a mão. Bom, gostaria de saber qual a melhor maneira de lidar com uma pessoa com depressão. Não deixa ela se encostar. Não deixa ela ficar parada em cima da cama. Segundo, primeiro momento você vai ter que carregar ela no colo. Depressão é uma doença que tem que ser tratada, senão o paciente morre. Depressão mata. O que você faz? Conduz para o tratamento. O que é o tratamento? Vamos lá, tomar remédio, terapia, atividade física e traz para cá. Vamos trabalhar. O problema é que as pessoas se acomodam. Se você é parente, não mexer com isso. Tá? As pessoas ficam acomodadas. Deixa. E eu volto a falar, isso chama-se egoísmo. Quem ama, cuida. Segunda questão levantada aqui, a depressão é uma falta de volição, desejo, energia. Como se recupera essa energia se a pessoa não tem vontade de nada? Quais são as técnicas utilizadas? Como ajudar? Bom, primeira técnica é autoconhecimento. Não adianta eu falar de desejo de fora para dentro. Por isso que muitas técnicas que são superficiais, de controle, sabe? Não tem efeito para depressão. Porque eu não posso colocar no paciente meu um desejo que é meu, o que funciona para mim não funciona para o outro. Você tem que se perguntar, o que é o seu desejo genuíno? O que é o seu dom? Então, uma das técnicas que a gente estuda na escola analítica, né, é essa questão de fundo autobiográfico, que fala muito do que é esse desejo genuíno. Eu vejo muita confusão na psicologia. O pessoal fala técnica mágica. Não existe técnica mágica. Existe autodescoberta. Você tem que olhar para o seu coração e descobrir o que é de verdade. E, infelizmente, a maior parte das pessoas faz isso de uma forma extremamente superficial. Acha que ela vai encontrar o desejo dela e não vai ter trilho de chão em cima. Não vai. Não vai. Desejo não está na estética. Ele está na aroma. Tem uma questão aqui que é muito parecida com outras. A depressão hereditária, em um segundo ponto, a gestante depressiva, o bebê tem risco de ser depressivo também? Bom, vamos lá. Eu vou falar de genética e eu vou falar de hereditariedade, ok? Primeiro, genética. Os meus gases são genéticos, meu cabelo é genético, a minha unha é genética. Eu falo que isso é uma falácia da ciência. Tá? Tudo é genético. Então não vai resolver nada. É genética, no fundo genético. Vem cá, o que não é genético? A minha unha para crescer depende de uma genética. Tá? Depressão hereditária? Sim, tem traços de hereditariedade. Mas isso é uma probabilidade, não é uma certeza absoluta. Tá? Infelizmente, eu vejo que assim, por convívio, por trauma, por vários fatores, né, a ambiência ela tem um certo grau de contaminação no fenômeno da depressão.
Então são dois mitos que eu falei, são dois mitos da área científica dentro da história da depressão. Por quê? A gente pega uma família inteira, você vai fazer uma terapia, eu fiz isso com vários pacientes. 50% de chance. Gente, isso é tão vago. Nós temos 30% de chance de não rolar. Seu filho vai ser depressivo porque você é depressivo? Não. Eu, por experiência, eu vejo volto para os 50%. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma pedrinha, né? Mas é tão vago, é um chute. Eu chamo isso de pseudociência, entendeu? Eu pego um dicionário, eu pego uma frase simples, eu nem chamo de expressões que ninguém usa no seu dicionário, eu transformo aquilo num discurso de Rui Barbosa, inteligível, tá? E vira um Zé Terra. Eu já vi animais com depressão, sim. Uma vez um veterinário estava conversando com um veterinário e falou, pô, às vezes o dono, porque não interage com o animal fica quieto. Um dia, uma semana, um mês, mas vai chegar uma hora que o próprio animal vai reagir. Nós não podemos tratar a depressão como uma condição eterna. Eu volto para a minha fala no começo de hoje. Tá? Uma pessoa pode passar por uma depressão, superá-la e não saber que teve essa doença, apenas achando que foi um momento intenso de tristeza. Uma pessoa pode estar depressiva até quanto tempo? Bom, aí é onde as pessoas confundem muito tristeza com depressão. Eu não conheço um paciente que teve depressão de verdade que não sabe que teve depressão. Porque os sintomas são muito fortes. A pessoa passa muito mal. Ela tem perdas significativas na vida dela, profissional, afetiva, social. A depressão é uma tijolada. Não tem jeito de você falar que eu não lembro daqui do nada não. Você já martelaram o dedo? Prendeu o dedo no jogo da porta? Que a linha dá aquela pulada para fora assim, gostosa? Você não esquece disso, gente. Não tem muito jeito de não falar, não lembro, não foi comigo, não. É uma tijolada, você vai lembrar disso sim. Infelizmente é assim, não tem. Existem algumas pessoas que elas estão vivendo a depressão, que elas não têm consciência do nome da doença, mas que os sintomas ela conhece. E é uma doença tão forte que ela mata se a gente não tratar. Então é que nem dengue, né? Não tem jeito de você falar, será que eu tive dengue? Eu já tive dengue, você sabe que você está comendo, você cai de cama, você perde energia. Qual ou quais pontos em comum entre depressão e transtorno bipolar? O próprio movimento depressivo. Né? Todo paciente bipolar ele tem essa fase de depressão. A bipolaridade, depois mais para frente eu faço uma das quintas-feiras, a gente fala só sobre bipolaridade. Tá? Um dos movimentos da bipolaridade é a depressão. Então, a depressão está dentro da bipolaridade, mas o contrário também não acontece. São duas doenças bem distintas. Porque a bipolaridade tem uma psicoterapia, tem uma alteração mais severa de humor, tem um aspecto cíclico que nem sempre acontece com o paciente com depressão. O paciente bipolar tem a teimosia, as fases de mania. E aí é uma outra doença, é outro tema, mas para frente a gente vai
para isso. Se eu vou ficar falando isso aqui com você no passar da noite. Gostaria de saber se a falta de hormônios causa depressão e o medo de morrer ao extremo é depressão? Problemas hormonais, hipotireoidismo, tem vários problemas hormonais que sim geram depressão. Estou citando dois processos aqui que não é raro você ver a pessoa está com problemas de tireoide, vai ter depressão. Por isso que, inclusive, é interessante, às vezes, fazer um check-up geral, olhar como é que está a questão hormonal. Tem dois, talvez um ou outro aí, essa relação. O medo de morrer se teve a depressão, não, aí a gente começa a pegar o pânico. Aí pode ser uma outra doença que mês que vem. Como é que está a ordem aqui? Na primeira quinta-feira do próximo mês eu vou falar de transtorno de pânico. Medo de morrer é mais ligado ao transtorno de pânico. A depressão faz com que a pessoa venha a ter diabetes ou outras enfermidades? A depressão em si ela não gera essas doenças. O que ela faz? Ela faz com que o paciente pare de se cuidar, comece a se sabotar. Então, por quê? O paciente com depressão ele quer morrer. Ele tem vontade de morrer. Então, ele faz as coisas pensando que ele pode morrer. Então, a diabetes ela não é consequência da depressão, é consequência da falta de autocuidado. Depressão pode nascer da falta de fé? Será que o Padre Marcelo sofreu disso? Eu acho que eu gosto muito da fala de Jesus, sabe? Que no dia que ele tiver fé, a gente fala que o dela muda de lugar. Quem de nós de verdade tem fé, gente? Quem de nós de verdade tem fé? Eu falo que a depressão ela tem um sentido religioso hoje para a humanidade, que é trazer de volta o ser humano para olhar o coração dele. O ser humano pós-moderno, ele é egoísta, ele é racista, ele é intolerante, vaidoso, fútil. Eu vejo os nossos jovens aí trocando de iPhone toda semana, brigando porque não tem um aplicativo, como se isso fosse a coisa mais importante da vida dele. Qual é o sentido da vida? Eu acho que quando a gente começa a discutir o fenômeno espiritual ligado à depressão e à religião, eu acho que a gente tem que focar muito nisso aí. Sentido de vida. Qual que é o sentido da minha vida? E nós estamos numa sociedade materialista, onde nós perdemos muito respeito entre as pessoas. Isso tudo é complicado. Atividade física, caminhada 3 vezes por semana, pelo menos, ameniza a depressão? E a segunda questão, você já teve depressão? Não, eu não tive momentos muito difíceis na minha vida, quando eu fiquei cego. Tive momentos de crise na minha vida que foram muito próximos
ninguém, não. Eu não estou livre de tal doença. Eu não sou melhor que nenhum de vocês. Tá? Atividade física. Se você está com depressão, o ideal seria todos os dias. Melhorou, passa para 3 vezes por semana. Mas no começo do tratamento, todos os dias. Para o seu organismo reagir. E depois que a paciente começa, ela faixa de pelo menos 10 dias para começar a fazer efeito. Quero agradecer a presença de todos. Tem o nosso cartão, tem o perfil, né, do grupo no Facebook. Você fala com os meninos, adiciona, tem os grupos no WhatsApp. A existência desses grupos aí para a gente compartilhar materiais, informações. Então, né, nós queremos ajudar. E todos nós estamos voluntários. Você vai ajudar e vai ser ajudado. É para isso que o grupo funciona, é para isso que nós existimos.